Boa noite, meu povo, como é que estão vocês? Tudo bem? Estamos iniciando então mais um podcast do professor e nessa noite especial estamos também com um convidado muito especial que hoje estou assim muito feliz e na verdade não esperava nem que ele estivesse, ele fosse aceitar assim o nosso bate-papo e prontamente ele aceitou. Estamos hoje com o pastor Carlos Luiz, pastor presidente das Assembleias de Deus do campo de Gandu. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, nós vamos aqui ter esse bate-papo com o nosso querido pastor Carlos Luiz. Pastor Carlos, a paz do Senhor, que bom que está aqui com a gente, boa noite. E como é que está o senhor? Paz Israel, paz a todos os nossos que estão assistindo esse momento aqui no podcast. E é um prazer poder estar aqui, alegria, satisfação, poder cooperar e poder estar aqui nessa noite para bater esse papo agradável. Eu espero que seja muito bom, eu espero que seja edificante para todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. E já queremos dizer a vocês que Deus abençoe a todos que estão aí já nos assistindo neste momento. Obrigado pelo convite para estar aqui nesse momento com vocês. Uma satisfação muito enorme. Eu que agradeço, pastor. Pastor Carlos, a Assembleia de Deus é a maior denominação evangélica do país, já há muitos anos à frente de tantas outras grandes denominações, mas é a maior denominação evangélica do país. Como é pastorear uma denominação tão importante? Bom, eu começo dizendo que é um grande desafio. Um desafio não só por ser pastor de uma grande igreja, de uma grande denominação, mas um desafio de ser pastor. Um desafio de ser pastor pelos desafios, pelas dificuldades, pelos percalços, por tudo que a vida ministerial ela vem sobre nós, a batalha, a constância. Por outro lado, pelo outro lado da moeda, é uma satisfação enorme. E eu sempre digo que eu sou um privilegiado de poder ter sido, eu costumo sempre dizer isso na nossa igreja, de ter sido entre milhares e milhares de pessoas que podem ser mais capazes, mais inteligentes do que eu ter sido um dos escolhidos para estar pastoreando uma igreja, e a igreja que é uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil e do mundo, que é a Igreja Assembleia de Deus. Então, para mim, constitui-se uma alegria imensa, uma alegria fora do nosso vocabulário de poder expressar por ser pastor da nossa igreja e da Igreja Assembleia de Deus. É uma satisfação muito grande e isso nos traz claro que em alguns momentos lágrimas, dores, mas por outro lado, a satisfação de você poder ver Deus realizando coisas extraordinárias através da sua vida. Isso faz com que tudo aquilo que causa dores, sabores, lágrimas, seja suprida por essa parte tão especial de que é ver o que Deus faz através da nossa vida. Pastor, a Igreja Assembleia de Deus, ela é uma faculdade de obreiros. Correto. Eu estudei esteadeiro, né? Olha aí. Depois eu fui estudar no Seminário Teológico Batista do Nordeste, depois eu fiz um mestrado em Teologia, mas eu sempre falo que nada me ensinou mais na minha vida do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus me ensinou a pregar, a Assembleia de Deus me ensinou a pastorear, a Assembleia de Deus me ensinou a ser líder. Tem tanto de mais coisas. A Assembleia de Deus é uma escola. E todos aqueles que hoje são pastores ou são líderes, se ele passou pela Assembleia de Deus, ele tem um know-how espetacular. Daquilo que a Assembleia de Deus lhe ensinou, o que é que você destaca na sua vida pastoral? Como um pastor que
sabe abranger ali o seu rebanho, sobre um grande líder, como líder de saber lidar, né, com tantos obreiros, e eu vou conversar um pouco sobre questão de obreiros um pouco mais tarde, ou como pregador, né, ou também um grande ensinador, doutrinador, né? Eu já me vi pregar tanto em cultos aos domingos, com ensinos também, e vejo realmente, tanto de um lado quanto do outro, um brilhantismo nisso aí. Mas o que mais a Assembleia de Deus lhe chamou, lhe colocou em um conhecimento que você olha para si mesmo e diz: olha, a igreja me preparou dentre todas as áreas, mas essa daqui foi especial? É verdade, Israel, que a Assembleia de Deus ela é um celeiro de obreiros. A Igreja Assembleia de Deus ela tem esse potencial, essa capacidade de gerar, de produzir grandes obreiros, grandes pregadores, grandes pastores, grandes líderes. E isto, com a evolução do tempo, nós temos visto esse crescimento, esse desenvolvimento, até a partir de uma nova leitura que a Igreja Assembleia de Deus ela teve na questão educacional, na questão teológica, porque antes a preparação de obreiros ela era feita apenas na vocação, na chamada, e às vezes muitos obreiros eram feitos ali na igreja mesmo, preparados na igreja e levados ao campo para fazer o trabalho de evangelização e etc. Mas com o tempo, com a evolução, nós temos visto a amplitude, a mentalidade do povo assembleiano com relação ao estudo, com relação à teologia, com relação a crescer no conhecimento, vem despertando isso, vem trazendo uma capacidade maior para os obreiros da Igreja Assembleia de Deus evoluir e desenvolver. Mas trazendo para o nosso lado pessoal, eu sou assembleiano desde que nasci. Quando eu nasci, meu pai já era pastor da Assembleia de Deus, a minha vida toda foi dentro da igreja, apesar de ter os altos e baixos na vida espiritual, mas eu nunca fui ao mundo, não conheço os prazeres do mundo, não tive experiências no mundo, então minha vida foi toda dentro da igreja, a minha criação, a minha educação, o meu ministério foi criado dentro da Igreja Assembleia de Deus. Mas o que me chama mais atenção hoje, e o que me fez ser hoje o pastor que eu sou, e eu não sou muita coisa, foi o trabalho que é desenvolvido através da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, Israel, ela me preparou, ela me capacitou, ela me instruiu, ela me deu o know-how que eu precisava para me desenvolver no ministério. Então eu sempre digo que eu sou fruto da Escola Bíblica Dominical. E é esse trabalho que a gente tem como visão, como trabalho para desenvolver na igreja, né? E observando que foi o ponto inicial, essa foi a origem. Então é isso que me chamou, que me preparou, que me capacitou, foi o trabalho da Escola Bíblica Dominical, que me deu essa visão ampla, porque a escola é uma escola, e nós costumamos chamá-la de a maior escola teológica que a igreja pode ter. E na escola dominical você tem todas as matérias teológicas. Na escola dominical você tem toda a parte educacional que você precisa para formar um bom obreiro, para formar um bom líder. Então a escola dominical para mim é o ponto fundamental para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amadurecimento de uma igreja sadia, abalizada, uma igreja que tenha referência dentro da palavra de Deus. Então a escola dominical para mim, a escola bíblica dominical para mim, foi o ponto primordial na minha vida. As revistas da Assembleia de Deus, né, que é da CPAD, na minha época era desenvolvida pelo pastor Antônio Gilberto, né, da memória, que na verdade foi um dos grandes didáticos da teologia pela Assembleia de Deus, dentre grandes outros nomes. Como é que está as revistas da Assembleia de Deus? Ela continua sendo daquela forma temática? Ela tem mais textualizada? Como é que você define aí essa revista?
Eu acho que a CPAD, no geral, ela houve uma evolução muito significativa. De uns anos para cá, a Escola Dominical, a CPAD, que produz a revista, ela teve um desenvolvimento, um crescimento que tem causado admiração. Né? Admiração, porque nós estávamos vendo uma repetição muito constante, assuntos muito corriqueiros, mas de um tempo para cá a CPAD ela abriu esse leque e tem trazido assuntos atuais, assuntos do nosso tempo. São revistas com temas textuais, com temas da pós-modernidade, com temas que são atuais, que são relevantes para os nossos dias atuais. Então isso tem trazido um leque maior, uma visibilidade, um desenvolvimento, um interesse maior pela Escola Bíblica Dominical, exatamente por essa evolução nos temas que foram propostos pela Escola Bíblica e pela CPAD. Mesmo porque a membresia hoje já é um outro nível, sim, né? Sim. Muitas pessoas que hoje, né, estão nas universidades, outros já são professores universitários. Então, assim, o entendimento plural, né, se desenvolveu no meio da membresia. Então, os temas hoje realmente tem que ser sugestíveis. Até como tu falou, a igreja hoje ela evoluiu. Não evoluiu só na questão numérica, evoluiu também na questão da capacidade educacional. Hoje você está numa igreja, por mais simples que ela seja, mas lá no banco tem universitários, lá no banco tem pessoas formadas, que já tem um nível de conhecimento elevado, que lhe força, entre aspas, a também avançar nesse nível, avançar nesse conhecimento. Então hoje, a nossa membresia, nós temos pessoas, como por exemplo a nossa igreja, que estão lá, que são advogados, que são pedagogos, que são psicanalistas, né, que são enfermeiros, que têm um alto nível de educacional e que estão sentados nos ouvindo. Né? Então isso tem despertado também a igreja, a Assembleia de Deus, no geral, a essa evolução. Né? Eu tive um professor, inclusive, no seminário em Feira de Santana, que ele é da Assembleia de Deus, não sei se é presbítero ou pastor, não lembro direito, mas que ele é o pastor Antônio Delso. Ele trabalha na NASA, né? Ele trabalha na NASA, ele tem pós-doutorado em ciência, tal. É um dos poucos brasileiros que trabalha na NASA. Uhum. E ele, né, uma pessoa da Assembleia de Deus, muito simples inclusive, mas assim, de um conhecimento muito vasto. Ele foi inclusive meu professor de grego e de iniciação científica do seminário. Realmente um dos grandes nomes que o seminário tem até hoje, e fiquei muito feliz, né, por ele realmente ter essa base da Assembleia. Se não me engano, eu acho que ele é até filho de pastor também. Hoje, quantos membros e congregados tem a Assembleia de Deus de Goiânia? Hoje, a gente não pode ter uma previsão assim numérica correta, mas eu acredito que hoje nós passamos de 1.200, 1.300 membros, né? Isso sem contarmos com crianças, congregados, mas eu creio que passa aí de 1.200, 1.300 que fazem parte da nossa membresia, da nossa igreja, espalhada aí por toda a cidade e por parte da zona rural também, né? Quantas congregações hoje? Hoje nós temos 21 congregações. 21 congregações. Eu conheci quando eu cheguei à Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus tinha 56 congregações. E eu era um dos poucos obreiros que conhecia todas as congregações da Assembleia de Deus. Olha aí. Todas. E tive assim, minha relação com o pastor Cícero era tão bonita que as pessoas diziam assim, olha, chegou o filho de Cícero. Gesiel tinha até um ciúme disso aí, mas chegou o filho de Cícero. E graças, o pastor Cícero me ajudou muito
né, me instruiu muito e a forma dele pregar, né, não tinha aquele conhecimento teológico e ele admitia isso, né, mas a forma que ele pregava e que ele defendia a Igreja Assembleia de Deus é uma das coisas mais lindas que eu já vi. O pastor Cícero é uma referência, né? Referência de pastor, referência de líder, referência de homem, e que a gente tem como espelho para nós, que nós, obreiros mais novos, no meu caso, e aqui aproveito até para honrá-lo aqui nesse momento, pastorear a igreja que o pastor Cícero pastoreou, se torna um desafio, pela história que ele criou aqui, pelo legado que ele deixou, não só para a igreja, como para a cidade. Então, é um desafio também ser pastor de uma igreja que foi pastoreada por 22 anos, por uma referência, não só para a Gandu, mas para toda a Bahia, né? Porque onde você chega na Bahia, você fala no pastor Cícero Pedro, as pessoas, quando tem um problema na televisão, tira o chapéu para ele, pela postura que ele tem, pelo líder que ele foi, e mesmo não mais exercendo a função pastoral, mas ainda permanece sendo uma referência para nós. Eu fui um dos primeiros presbíteros solteiros da Assembleia da Bahia. Olha aí. E na época, as pessoas, a juventude me chamava para pregar em vários lugares. Na verdade, os jovens principalmente, porque você está vendo, pastor, tem presbítero que é solteiro. Normalmente naquela assim, época era um tabu. Era né? um tabu. E aí os pastores chegavam assim, sim, e tu quem é teu pastor? Quem foi que te consagrou? Quando eu falava que foi Cícero Pedro, aí é outra conversa. Aí é outra conversa. Dessa forma. Então, eu quando eu estava, né, como presbítero da Assembleia, Venceslau, Teolândia, Pocão, Ibiá, Itamari, Apuarema, todos esses locais que hoje são campos, né? São campos. Todos esses locais pertenciam, eram 50 e poucas congregações. Era muito grande. Era muito grande. E assim, o pastor já estava com a idade avançada. Sim. Né? Sim. Já estava com a idade avançada. E alguns... existiam aqueles presbíteros que gostavam de ficar na sede, né? Gostavam de ficar na sede. E às vezes eu sumia. E aí quando o pessoal perguntava, pastor Cícero, cadê Israel? Que nunca mais apareceu aqui. Aí, esqueça Israel. Israel está fazendo um trabalho aí, eu sei de todos os passos dele. A Assembleia de Deus sempre foi conhecida também por suas doutrinas rígidas, né? Usos e costumes. E mesmo assim, a Assembleia sempre cresceu assim, assustadoramente. E hoje, como é que o senhor avalia essa balança doutrinária e o crescimento da Assembleia de Deus? Se houve ainda há essa rigidez ou flexibilizou um pouco mais? E como é que está esse crescimento? A Assembleia de Deus ela sempre foi uma igreja em franco crescimento. É uma igreja que consegue, posso até utilizar um termo, com muita facilidade ganhar pessoas para Cristo, né? Pelo trabalho que ela desenvolve, pelo trabalho que ela faz, trabalho de evangelização, trabalho de rua, trabalho em hospitais, trabalho em presídios e etc. Ela consegue agregar muitas pessoas, muitos fiéis, muitos crentes para a igreja, né? Mas partindo para o pressuposto aí da questão doutrinária, a doutrina da nossa igreja é a Bíblia. Essa é a nossa doutrina. Claro que existem os costumes, os usos e costumes que era, algum tempo atrás, tratado como doutrina, né? Era ensinado ao povo como doutrina. Mas, eu repito o que eu disse anteriormente, com a evolução do tempo, a chegada do conhecimento, a abertura de escolas teológicas dentro da igreja, a abertura para crentes, membros comuns fazerem o curso teológico, até o incentivo da liderança para que todos façam. Isso trouxe à igreja, eu não digo uma evolução, uma mudança na sua essência, mas eu posso utilizar a palavra que trocou da flexibilidade. Hoje a igreja ela não é mais aquela igreja rígida, que tudo
qualquer coisinha era pecado. Se você usasse uma sandália havaiana era pecado. Se você usasse um chapéu era pecado. Se você usasse, ouvisse rádio era pecado. Né? Então essas coisinhas, esses detalhes pequenos foram caindo por terra, né? Foram desaparecendo e foi percebendo até a partir da própria liderança de que isso não tinha nada a ver com a salvação. Isso não interferia no processo salvífico das pessoas. Então isso foi caindo por terra. Então a igreja hoje ela não deixou de ser aquela igreja rígida ainda. Eu posso lhe garantir que a Assembleia de Deus ainda ela permanece uma igreja rígida, agora com flexibilidade, né? Tinha coisas no passado que nós aprendemos, por exemplo, televisão. Televisão era uma coisa que os pastores diziam, é coisa de Satanás, ninguém pode ter televisão em casa. Mas hoje a gente percebe que não é a televisão, é o mau uso, seja da televisão, seja do rádio, seja da internet, seja do celular, pode te levar a um precipício que talvez seja irretornável, né? Então isso foi levando a igreja, esse crescimento educacional, foi despertando a igreja e mostrando que essas coisas não interferem no processo salvífico das pessoas, né? Mas a igreja ainda hoje permanece, mesmo com essa flexibilidade, né? Hoje a gente não vai dizer, está tudo liberado na igreja, mas esclarece para a igreja, ensina, mostra dentro da Bíblia o que pode e o que não pode. E um texto chave de tudo isso aí é aquele que Paulo diz lá em Coríntios, não me falha, capítulo 6 ou é capítulo 10, ele diz ali que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então tem coisa que não é conveniente para o cristão. Tem vestimenta que não condiz com o cristão. Tem adereços que você não vai usar, que não combina com o crente, né? Que não condiz com a realidade, que não condiz com e até mesmo a nossa cultura. Porque a nossa cultura brasileira do Ocidente é que coisas extravagantes não fazem parte da nossa cultura. Então, tanto da nossa cultura ocidental, quanto também da nossa cultura bíblica, né? Mas a igreja hoje ainda permanece. Eu por ser um pastor novo, né, tanto de idade quanto de ministério, ainda mantenho algumas coisinhas ainda dos nossos patriarcas. Até porque eu tive uma criação rígida, eu tive uma criação assembleiana mesmo, aquela assembleia da raiz, e você não podia fazer nada, você tinha que andar ali no caminho, no trilho certinho, se pisasse um pouquinho fora, já era chamada a atenção. Então, mas a gente passa, ensina, mostra para a igreja que nem tudo convém ao cristão, apesar de tudo ser permitido. Verdade, pastor. Mas a questão de obreiros, por exemplo, né, eu vou citar aqui, desde a época de Jesus, né, existiam os obreiros que eram os obreiros mais achegados dele, né? Pedro, Tiago e João. Eu vivi isso também com o pastor Cícero, existia também aqueles que eram mais próximos dele, porque eram aqueles que honravam, né, o pastor, e a gente aprende, né, como iniciantes de obreiro, que a gente precisa fazer a coisa certa e às vezes sem o pastor mandar, mas quando o pastor diz, vai fazer, já está feito, pastor. E eu aprendi desta forma, muitos obreiros em Gandu aprenderam dessa forma, mas existe na verdade esses obreiros que são as pessoas da confiança do pastor, né? E isso traz o ciúme, né? E a gente percebe isso. Eu fui um dos que percebi isso na carne, né? Vivi isso na carne, né? A questão dessa questão do ciúme, desse amor que o pastor nutria por mim. Isso ainda existe, ainda isso é notado, é notório dentro das igrejas, ou essa é uma parte da história que não existe mais? Eu acredito assim, Israel, que na nossa vida social, na nossa vida particular, na nossa vida familiar, sempre terão aqueles que serão mais achegados. Isso não é só no contexto igreja, isso é em toda a vida social.
né, em qualquer repartição, em qualquer parte da sociedade, sempre vai ter pessoas que você terá mais afinidade, que você terá mais aproximação, será amigo de muitos, né, terá amizade com muitos, mas você sempre vai ter pessoas que estarão mais próximas, que serão mais íntimas, que serão pessoas que vão conversar coisas que você não poderá conversar com todos. Então isso não é só uma questão de igreja, é uma questão social, é uma questão da vida, da nossa vida particular, né? De fato, na igreja também acontece isso. Aí você citou o exemplo de Jesus, que havia aqueles que eram mais próximos, e perceba que era só 12. Hoje não é só, hoje ele está conosco não é só 12, é um número grande, né? Mas existe, né, pessoas que têm mais intimidade, que estão mais próximas, tá convivendo mais no dia a dia, né? Está mais presente, está mais constante com você ali. Mas é claro que o ser humano por si só, ele já é um ser ciumento, né? Isso é da natureza do ser humano, né? E não vai deixar de não ter, né? Porque Jesus estava ali com os 12 e João era o mais próximo, que a intimidade de João era tão grande que ele teve a ousadia até de dormir no ombro de Jesus, encostar no ombro de Jesus e estar ali. E na hora que João fala ali aquela conversa quando chegar no céu, deixa um lugarzinho para mim e tal, reservado. Quer dizer, os outros também sentiram ciúmes. Mas o que o João está achando que é melhor do que a gente? Em que João é melhor? Então, essa expressão, o que fulano é melhor do que eu, já vem desde essa época. E perdura até hoje, né? Porque às vezes tem pessoas que estão mais próximas da gente, aí alguém lá fora vai dizer, mas por que fulano está mais próximo do pastor de Ciclano, de Beltrano, e eu não? Ele é melhor do que eu em quê? Então essa é uma frase que as pessoas vêm trazendo desde essa época aí, e que está encarnada na pessoa, né? Mas são algo que... mas aí é que a gente tem que ter... O líder tem que saber diferenciar e não deixar que esta condição isole os outros, separe os outros. Amigos mais próximos, isso aí todos nós temos, mas não podemos deixar que a amizade de mais próximo de alguém interfira no nosso relacionamento com os demais, né? Todos têm o seu lugar, todos têm o seu espaço, todos têm a sua importância, né? Todos têm a sua importância na sua vida, tanto individual como líder, como pastor de igreja. Então todos são importantes. Claro que vai ter pessoas que estão mais próximas de você, isso aí isso não pode negar, não é isso? Não pode negar. Pastor, muitas igrejas hoje deixaram de fazer o apelo, né, para que as pessoas aceitem Jesus. Eu tenho visto, né, em muitas igrejas que isso deixou de acontecer. E eu fui algumas vezes à Assembleia e isso continua acontecendo. Essa é uma prática que é boa, é uma prática que traz inclusive números. Qual tem sido a média de batizados anual da Assembleia de Deus do Campo de Gandu? É verdade, essa prática do convite, eu acho que é uma das marcas da Igreja Assembleia de Deus, né? Independente da quantidade de pessoas que esteja no trabalho, esse momento ele é feito, né? Porque a gente entende que é aquela hora ali que vai ter o resultado do trabalho, do culto, dos louvores, da mensagem que foi ministrada. O resultado a gente vai ter ali. Não é que se porventura ninguém na hora ali não aceitar, que a mensagem não teve o efeito. Até porque o papel do pregador é pregar a palavra, e quem convence o pregador é o Espírito Santo, não é? Então, é uma prática que nós assembleanos usamos, né? E entendemos que essa é a forma de trazer as pessoas, apesar de, em alguns lugares, em alguns momentos, essa parte do trabalho está sendo desprezada e até às vezes mexida na sua essência, né? Porque às vezes se faz um convite
E as pessoas que estão lá, elas não entendem que é para receber Jesus como Salvador. E muitas pessoas que vêm à frente, elas vêm às vezes por alguém que está ali à frente comandando, enganadas. Testemunhos nós temos de pensar, eu fui lá na frente porque fulano me chamou para receber uma oração. Então a forma de se fazer o convite é importante também. Não é chamar as pessoas para vir à frente para fazer uma oração, mas é chamá-las para um confronto de mudança de vida, de mudança de atitude e comportamento. E nós temos vivido, apesar de termos vivido aí 2 anos de pandemia, onde por um ano mais ou menos as igrejas foram obrigadas a reduzir a sua carga de trabalho e poucos trabalhos foram feitos, mas nós conseguimos. Esse ano nós não realizamos um batismo ainda, mas o último batismo que nós realizamos, se não me falha a memória, foi em torno de 50 a 60 candidatos que nós conseguimos descer as aulas batismais. Tem sido a base de uma muitos média, anos, assim, essa... Até porque hoje, em virtude dessa evolução e do grande crescimento de várias igrejas que têm surgido ao longo dos tempos, hoje, para você ganhar alguém para Jesus, você tem que trabalhar muito. Antigamente, há uns anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, você jogava a rede, vinha a rede superlotada. Mas hoje exige, não pela deficiência dos trabalhos, não pela deficiência da igreja, mas pela quantidade de igrejas que nós temos. Em Gandumê nós temos mais de 50 denominações. Então isso faz com que haja muitos locais com cultos, e isso leva o povo a escolher ali onde fica melhor para ela, mais próximo da sua casa, com mais facilidade para ela se locomover. Existe algum projeto da Assembleia de Deus em aumentar suas congregações nos bairros aqui da cidade? Apesar que Teotônio, né? Hoje nós estamos praticamente em todos os bairros da cidade. Hoje nós temos igrejas praticamente em todos os bairros. Se não tiver em todos, tem uma próxima, que tem como ter a facilidade das pessoas se locomover e ir lá. Então hoje Gandu se tornou um campo que a gente trabalha mais dentro da cidade. Até porque a zona rural se tornou pouco campo, a extensão. Então hoje, pela quantidade de igrejas que nós temos, eu acredito que por enquanto pensar em abrir mais uma, eu acho que seria inviável. O que temos que fazer é fortalecer as que tem, capacitar as que tem, para a gente avançar mais ainda. Exato. Uma das doutrinas que mais me encanta na Assembleia de Deus é a doutrina do Espírito Santo. Eu alcancei congressos, festas, que as pessoas eram chamadas à frente para serem batizadas com o Espírito Santo. Isso ainda é comum nas festas das igrejas, nos congressos das Assembleias de Deus? Eu não vou dizer assim que está comum. Ainda existe, mas com muitas raras. Muito raro acontecer isso. Eu posso dizer que por estar raro, até pela dinâmica do trabalho que está acontecendo agora. Porque antes as nossas festas eram feitas sexta à noite, sábado à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Mas hoje, praticamente 80, 90% das igrejas Assembleia de Deus na Bahia não realizam mais trabalho domingo pela manhã, que era o momento específico que se trabalhava mais essa parte, onde era uma mensagem mais voltada para isso, e no final havia aquela manifestação e o povo era convidado a vir à frente para ali Deus mover as águas, podemos dizer assim, e haver o batismo do Espírito Santo. Então hoje esses trabalhos domingo pela manhã estão muito escassos, mas de vez em quando a gente ainda tem essa experiência e a alegria de ver alguém falando pela primeira vez em línguas estranhas, que é outra marca também da igreja pentecostal, em especial da Assembleia de Deus. Não é isso? Verdade. Escola Bíblica Dominical, o senhor já falou aqui sobre a sua experiência com a Escola Bíblica Dominical. Já houve lá na
Assembleia de Deus, um mini congresso da Escola Bíblica Dominical, onde trabalhamos ali ensinar professores a ensinarem para as pessoas, né? Utilizando muito mais as questões didáticas, né? O horário, Isso. né? Porque normalmente são 50 minutos de aula e às vezes as pessoas esticavam, levavam uma hora e meia dando a aula ali e tal, e às vezes ultrapassava o horário, às vezes o pastor tinha uma mensagem ainda para pregar e o pastor tinha que ser rápido por causa do horário de meio-dia, de terminar e tudo. Existia uma evidência nessas classes, né? Porque principalmente até hoje eu creio que as crianças têm aquela evidência de ir à frente, né? De apresentar, e isso é muito bonito. Até porque se prepara também, né, as crianças para desenvolver lá na frente também. Exato. Né? Os adolescentes também tinham seu momento. Mas existe a classe dos novos convertidos e como é que é trabalhado essas classes? Isso aí é para você que se converteu, né? E às vezes você precisa tomar primeiro um migau, né? Exatamente. Tomar um migau para depois sair para feijoada. Exatamente. Então, nesse momento aí, o migau com muita substância mesmo, que era trabalhado na Escola Bíblica Dominical, como está sendo hoje? Como as pessoas que querem aprender e querem procurar a Igreja Assembleia de Deus, talvez seja uma pessoa que não queira aceitar agora, mas eles queiram aprender um pouco. Como é que eles podem procurar a Assembleia de Deus? Como é que eles podem participar dessa escola dominical de novos convertidos para entender um pouco a palavra, já que eles estão começando do zero e não conhecem absolutamente nada da Bíblia, nada do Evangelho e queiram realmente aprender? Inclusive, esse ano, a nossa igreja no estado da Bahia, a Assembleia de Deus, através da CEADEB, que é a nossa convenção, ela estabeleceu um projeto que é do discipulado. Então hoje a Bahia ela está focada em discipulado, que é uma área que por algum tempo ficou em defasagem na nossa igreja, né? Não esquecida, mas não tão vista e nem tão investida. Mas esse ano a Assembleia de Deus da Bahia, o lema da nossa igreja esse ano é evangelização e discipulado. Então nós estamos nos preparando para exatamente, a partir do próximo ano agora, nós termos não apenas um trabalho restrito à escola bíblica dominical, não apenas um trabalho no domingo pela manhã, mas temos um trabalho sistemático na semana, não só apenas com pessoas que se convertam, mas com pessoas que desejam conhecer mais a Bíblia, que desejam conhecer mais sobre Jesus, que desejam conhecer mais a história da palavra. Então nós estamos nos preparando, nos capacitando, nos organizando para o ano que vem nós podermos estabelecer esse projeto, né, que foi idealizado pela convenção, para a gente ter um trabalho mais focado na questão discipulado da igreja. E aí o discipulado vai envolver os que se convertem e os que não se convertem também, e não restrito às 4 paredes do templo. Esse projeto é para alcançar as pessoas nas casas, nos seus lares. E não é feito um trabalho, porque alguém pode confundir evangelismo com discipulado com evangelismo. Então não é um evangelismo, é um discipulado. É sentado na mesa, no sofá, estudar, ler a Bíblia, pesquisar, anotar. É um trabalho mais do ABC, é isso? Então essa é a visão da nossa igreja, a partir de 2023, a gente implantar esse projeto aqui, para a gente realmente ter um trabalho mais voltado nessa área de discipulado. Que bom. Nossos irmãos hoje estão mais leitores do que ouvintes, ou são mais ouvintes do que leitores? Eu acredito, Israel, que o brasileiro
no geral, ele é preguiçoso para ler. O brasileiro, no geral, ele tem essa deficiência de leitura, de pegar um livro e de ler. E quando você pega a Bíblia para ler a Bíblia, você tem que entrar com um propósito. Porque se você começa a ler a Bíblia e vai do Gênesis, vai andando, quando você chegar em Crônicas, você desanima. Porque ali você só vai ter genealogias, nomes de pessoas e alguns nomes que causam até embola até a boca para falar. Então o brasileiro no geral, ele tem já essa deficiência de leitura. E eu posso dizer isso aqui com convicção, porque eu sou da Assembleia de Deus desde quando nasci, e o assembleano não tinha essa prática, não tinha esse costume. O interesse era apenas ouvir, era apenas estar ali preocupado em receber ali. Aí você sabe que informações apenas de ouvir não causam o efeito que é você fazer uma leitura, anotações e etc, etc. Né? Mas hoje a gente tem visto que tem mudado um pouco a realidade. Não mudou tanto, mas tem mudado essa visão, né, do povo estar ali só ouvindo, e a gente tem procurado trazer para a igreja que está engolindo coisas que não farão bem para a sua digestão espiritual. Não é isso? Então, mas hoje a visão tem mudado um pouco. Não tanto como a gente desejava, mas tem mudado isso aí, essa realidade. Pastor, nos tempos áureos, né, das Assembleias de Deus da Bahia, existiam os grandes congressos em que dezenas de cidades circunvizinhas iam para essas cidades e participavam desses congressos, pessoas até de cidades um tanto distantes, eram ônibus, caravanas e tudo. E eram escolhidos grandes nomes, tanto como os cantores, tanto pregadores. Na época existiam aqueles pregadores que não poderia faltar, né? E era contado de dedo os pregadores da época: Napoleão, Takayama, Gesiel Gomes, Gilmar Rodrigues, Gilmar Santos. Eram poucos pregadores. Verdade. Hoje os videões é a televisão desses pregadores, né? Que é a vitrine desses pregadores. Como é que tem sido hoje para escolher o senhor como pastor, não o ouvinte da igreja? Porque o ouvinte da igreja, ele quer aquele que está na televisão, mas o senhor como pastor, que entende a necessidade da sua igreja, que entende também as condições da sua igreja, como é que o senhor analisa o nome de uma pessoa para poder pregar na Assembleia de Deus em Cantu? Bom, é fácil, no meu caso, até porque eu já tenho essa vivência no meio da igreja, mas a preocupação que eu tenho como líder é não trazer alguém para a igreja, para ministrar na igreja, que seja neófito, que não tenha uma base bíblica, que não seja liderado por alguém, né, que não seja um aventureiro, não seja um que ele vale apenas para ganhar a sua oferta, um valor, etc. Então, primeira coisa, ele tem que ser uma pessoa que tenha líder, que seja liderado, que saiba, e é uma máxima que eu tenho, ouvindo de outros teólogos, que quem não senta para ouvir não pode ficar em pé para falar. Então é isso, é uma coisa que eu gosto de ver, falo sobre isso, e eu não trago quem eu não sei que ele tem um pastor, que ele sente para ouvir o pastor dele, né? Que ele vá no culto que o pastor está pregando para ouvir o pastor dele. E segundo, tem que ser uma pessoa que tenha Bíblia, tenha conhecimento, né? Porque hoje a gente, como eu falei, tem muitos aventureiros, muitos que estão correndo atrás apenas do dinheiro. E a gente não pode querer tapar só com paneira e dizer que no meio da igreja todo mundo é santinho, dizer que no meio dos pregadores todo mundo né? Existe até porque a própria Bíblia diz que existem os falsos pastores,
os falsos mestres, os falsos doutores, né? Então, uma coisa que eu procuro sempre frisar para a nossa igreja, e é uma preocupação minha, é trazer pessoas que tenham conhecimento bíblico, né? É tanto que aqui em Gandu eu procuro nem muito trazer pessoas de fora, até porque nós temos aqui na nossa igreja um celeiro de pregadores, né? Tanto homens quanto mulheres, que têm conhecimento, e que eu sempre digo na igreja, tem capacidade para pregar em qualquer cidade, qualquer festa que possa ter aqui na Bahia ou fora da Bahia, né? Então, uma coisa que a gente preza é pelo cuidado teológico, pelo cuidado bíblico, pelo cuidado doutrinário, né? Para que não sejam pessoas que venham trazer coisas que amanhã eu tenho que consertar, remediar e tentar resolver, não é isso? Porque sobre mim pesa uma responsabilidade de uma igreja, de um povo, né? E a Bíblia diz que eu vou prestar conta desse povo. Eu sei que eu não vou ficar aqui a minha vida toda em Gandu, mas a parte do tempo que eu fiquei aqui em Gandu vai ficar sob a minha responsabilidade. Então, se eu trago alguém aqui que não tenha conhecimento bíblico, que não seja liderado, que não tenha vida com Deus, né, que a gente não conheça, eu vou ter que, diante do trono do grande trono, me responsabilizar diante de Deus e ter que pagar as minhas consequências. Então, é uma coisa que eu prezo, eu aprendi isso com meu pai, que era pastor, trouxe isso para a minha vida, e eu não coloco qualquer um para pregar. Às vezes, alguém pode, normal, isso é normal, a gente tem que respeitar, às vezes não gosta e tal, que apresenta o nome e diz, não, isso não pode por enquanto, isso não dá. E a gente não pode, às vezes, entrar em detalhes, por que não pode, porque nem todo mundo vai entender, não é isso? Então, é um cuidado que a gente tem quando vai escolher alguém para pregar. Não é só pelo nome, porque não é o nome que vai trazer resultado. O que vai trazer resultado é a vida dele, é o conhecimento da palavra, né, a vida espiritual que ele leve e a autoridade sobre ele, que vai fazer a diferença numa pregação. Com certeza. Hoje nós temos visto aí muitas conversas, né, nos meios políticos falando sobre a questão dos trabalhos assistenciais e sociais da igreja, né? E eu vi, inclusive, uma live de um dos propensos ministros aí do novo governo, falando que as igrejas não são isentos de impostos porque fazem trabalhos assistenciais e sociais. Isso a gente tem visto, na verdade, muitas igrejas que realmente fazem esses trabalhos assistenciais e sociais. Quais são os principais, sei que são vários, mas quais são os principais trabalhos assistenciais e sociais que a Assembleia de Deus em Gandu tem feito para a população carente? Eu acredito, Israel, que o primeiro trabalho social que a igreja faz, não só em Gandu, como no mundo afora, é o trabalho de libertação de vidas. A igreja faz o que o município não pode fazer. A igreja faz o que o Estado não pode fazer, que é libertar vidas. É pegar pessoas que não tinham nenhum valor, e às vezes pessoas desprezadas, rejeitadas, abandonadas pela sociedade, ao seu bel prazer, pela família. A igreja tem o poder de pegar essas pessoas e transformá-las num cidadão, numa cidadã de bem. Pegar pessoas que estão à mercê ali, abandonadas e às vezes tomadas pela bebida alcoólica, pelas drogas, e mudar a vida dessa pessoa pelo poder da palavra, né? Então, o maior projeto da igreja é esse projeto de salvação de almas, de salvação de vidas. E nenhuma instituição política, nenhum projeto político vai alcançar a vida de uma pessoa como o Evangelho alcança essa pessoa. Então, esse é o maior projeto social. Fora isso, tem os projetos sociais, né, que a igreja presta, de assistencialismo, que é a questão das cestas básicas, ajudas a pessoas a remédio, exames, transporte, necessidades básicas do dia a dia que as pessoas têm, que a igreja vem prestando ao longo da sua história, né, além de conceder outros benefícios
que a igreja sempre tem procurado desenvolver, entendendo que esse não é o papel da igreja, né? Essa questão social, com cestas, com remédios, com exames, mas a igreja entende que faz parte, não é? E que a igreja deve também exercer essa função, esse papel de assistência às pessoas necessitadas. Então a igreja hoje ela vem prestando, além da assistência com cestas básicas, com remédios, com exames, com transportes, com pagamento de energia, de água, da Embase, etc, etc. Então são vários itens que a igreja ela vem desenvolvendo, além da, não aqui em Gandu, mas a nossa igreja ela desenvolve um projeto de escolas, né? Hoje nós temos a Assembleia de Deus no Brasil, já uma faculdade, né? Então ela vem ampliando ao longo do tempo essa visão social. Quais os cuidados que um pastor ele precisa ter com a sua igreja? Quais são os cuidados essenciais que é necessário? A igreja precisa desses cuidados, não só, a gente percebe na verdade que hoje a mídia televisiva, a mídia da internet tem propagado, na verdade, muitas heresias, né? E, como o senhor mesmo falou, a televisão e a internet, se você não tiver cuidado, você termina sendo uma presa fácil, né? Dessas pessoas. E terminam sendo pessoas com grande oratória, com um poder de persuasão muito grande, e ele termina fazendo isso. Eu já pastoreei igrejas que as pessoas chegavam para mim e diziam assim: olha, eu não dou o dízimo aqui porque eu dou meu dízimo ao pastor da televisão. Aí eu falei para essa pessoa assim, então um dia que você ficar doente e precisar, você vai ter que ligar para o pastor da televisão para ele vir aqui e resolver sua situação. Ou se você está aqui, você está na igreja, né, e você dá toda assistência ao membro da sua igreja, usufruindo de tudo que a igreja tem. Isso. Né? Todo o material humano, todo o material espiritual de uma forma geral, emocional, e na hora da contribuição ele não se lembra do pastor da igreja que ele congrega, ele vai lembrar dessa pessoa que é da televisão, que consegue manipular a mente dessas pessoas para que as ofertas e os dízimos cheguem até lá. Correto. Né? Correto. E aí, como essas pessoas têm uma facilidade, acho que a questão da televisão deixa tudo muito mais fácil, muito mais uma manipulação, né? Muito mais pertinente. E esses são cuidados que o pastor precisa ter, né? Um dos cuidados que o pastor precisa ter com a sua ovelha, com a sua igreja de uma forma geral. Porque são atravessadores, né? E manipuladores que não estão nem aí, não sabem nem que aquela pessoa existe. Não tem responsabilidade bíblica. Exato. E às vezes ensinam coisas, eu já assisti alguns trabalhos televisivos e de internet de pessoas dizem assim: não, você não vai pagar sua luz, não vai pagar sua internet, você não vai pagar sua água, certo? E o que você tiver aí, você vai mandar para mim. E eu vou fazer uma oração e Deus vai te mandar em dobro. Situações assim, eu sei que a questão da fé move as pessoas, mas quando você percebe que a pessoa está com má intenção, né? Ele fala que está provocando a fé, mas ele está com a má intenção, porque aquela pessoa que está ofertando, que está dizimando, não vai ver aquele pastor pessoalmente nunca.
e no momento que mais precisa não vai ter nenhuma palavra amiga, nenhum abraço fraterno dessa pessoa. E nem sabe se aquilo que aquele dito pastor prometeu vai acontecer. Exato. É como se jogasse na loteria. Vou jogar aqui para ver se eu consigo ser sorteado. Então a pessoa joga dizendo na fé, mas na incerteza, que não sabe se vai receber ou não. Mas eu entendo que um dos maiores perigos e que nós como pastores temos que estar atentos é exatamente contra a disseminação dos falsos ensinamentos. Eu acredito que no nosso tempo hoje, nesse século 21, 2022, na porta para o 2023, nós temos que ter muito cuidado com essa praga chamada falsos ensinamentos, com esse relativismo de que tudo pode, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Então isso tem sido divulgado muito, tem sido propagado muito, exatamente por esses pastores televisivos, não todos, logicamente, toda regra tem a sua exceção, mas por alguns pastores das redes sociais, que estão ali apenas do outro lado de uma tela, mas que não tem a vivência. Não tem a vivência. Porque uma coisa é você estar ali, ter a sua capacidade bíblica, o seu conhecimento teológico, tal e tal, tal. E outra coisa é você não ter o conhecimento, às vezes ter o conhecimento, mas ter a vivência diária. Ter a vivência constante ali, no dia a dia com as pessoas. Então, às vezes, essas pessoas que estão lá do outro lado, elas passam para o povo algo apenas teórico, mas porque não tem a prática. E, infelizmente, Israel, eu vou trazer isso aqui novamente, o brasileiro, mas o crente e principalmente o pentecostal, ele é levado pela emoção, pelo lado emotivo. E o ser humano em geral gosta de ouvir coisa boa. O ser humano em geral gosta de ter o seu ego massageado. Quem é que não gosta de você estar ali numa situação precária, num problema às vezes irreversível, e alguém chega trazendo dentro de um contexto bíblico uma palavra, que você vai sair daquela situação, que você vai pisar na cabeça da serpente, que você vai se levantar, que Deus vai lhe honrar, que Deus vai lhe exaltar. Quem é que não gosta de ouvir uma mensagem dessa? Então, quando uma pessoa numa situação dessa recebe uma palavra dessa, e aquele que está na vivência diária lhe leva uma palavra não para mexer com a sua emoção, mas para lhe preparar para o encontro com Deus, quem é que ela vai preferir ouvir? O que mexeu com a sua emoção, que lhe deu aquilo que você precisava no momento. Enquanto que o pastor que está ali na vida diária, todos os dias ali na igreja, pagando o preço, como se diz no nosso linguajar, na oração, no jejum, no cuidado, em que as ovelhas não percam a lã, às vezes não é compreendido, não é aceito e às vezes por alguns é rejeitado. Por quê? Porque não falou aquilo que ela queria ouvir naquele momento. Então hoje eu entendo que a maior necessidade dos pastores é ter cuidado com esse ensinamento das facilidades. Porque é isso que nós estamos vendo hoje, um evangelho das facilidades. Um evangelho que você precisa correr atrás das bênçãos, sendo que a Bíblia diz que são as bênçãos que vão correr atrás de você. Não é que você não precisa correr para lá e para cá, não. Quem está na palavra, quem está na obediência, as bênçãos vai acompanhar. Então, pelo povo ser emotivo, e às vezes alguns não terem um conhecimento aprofundado na palavra, são levados por esses ensinamentos. Então, eu acredito que hoje a nossa necessidade como líder, como pastor, é ter cuidado para tapar todas as brechas possíveis e não permitir que esses falsos ensinamentos adentrem a igreja e venham pegar essas pessoas que são fracas no conhecimento, e venham ser levadas a fazer o que você falou, a valorizar mais aquele que está lá do que aquele que está aqui. Pastor, nós já estamos aqui há 1 hora já, um bate-papo, está vendo? Muito rápido. Passou rapidão demais. Eu estou muito feliz, muito satisfeito aqui, em ter a sua presença no nosso podcast. O senhor é uma grande referência para mim e uma referência para todos os cristãos evangélicos daqui da nossa cidade. Quando se fala em pastores,
pastor Carlos Luiz é uma referência e a gente tem uma alegria, uma satisfação em poder tê-lo aqui para a gente poder conversar, poder dialogar, poder levar esse conhecimento para tantas pessoas que precisam. Esse bate-papo sobre a Assembleia de Deus me traz uma alegria muito grande. Eu sou um saudosista, eu falei para Walter Van. Walter Van foi o que fez meu casamento. Ele que falou. Meu colega de Ceres Libânio, da escola Ceres Libânio há muito tempo. E também, né, de lá da Assembleia de Deus. Sim. E eu tive o privilégio, a alegria dele ter feito esse momento assim muito significativo na minha vida, que foi o meu casamento. Que bom. Mas assim, tenho muita alegria mesmo em tê-lo aqui com a gente. Gandu está de parabéns, a Assembleia de Deus está de parabéns de ter uma pessoa, um pastor tão exemplar, um pastor que me falta palavras, é o que eu gosto de falar, mas me falta palavras para definir, né, o Senhor e o seu ministério aqui, profícuo ministério aqui na Assembleia de Deus. Eu vejo o quanto a Assembleia de Deus cresceu, o quanto a Assembleia de Deus se desenvolveu. Eu converso com os irmãos da Assembleia de Deus, eles falam desta alegria de ter o Senhor como pastor, sobre o crescimento da Assembleia de Deus nesses últimos anos. Então, assim, deixo aqui a minha alegria, deixo aqui a minha satisfação da sua presença em poder falar com todo esse povo. Eu sei que até o final de semana muitas visualizações virão, muitas pessoas vão estar assistindo, talvez não esteja online agora, mas vai ficar gravado no nosso Instagram e vai poder estar assistindo aí durante todo o tempo. E quando souberem que eu consegui essa entrevista com o pastor Carlos Luiz, muitas pessoas vão estar aí assistindo e comentando desse bate-papo. Pastor, as suas considerações finais, podendo falar aí o que Deus colocar no seu coração para todo esse povo que estará nos ouvindo. Zay, eu quero agradecer, me sinto honrado poder participar aqui desse podcast e poder cooperar com esse trabalho. Eu espero que as pessoas que nos assistiram, que vão assistir, possam sentir-se edificadas. E eu sinto honrado de poder cooperar com a cidade de Gandu, na minha pequenez. Eu costumo sempre ter essa expressão na minha vida, de que eu sou menor na casa do papai, né? Mas feliz por poder cooperar, não só com a nossa igreja, mas com a cidade também, de poder dar a minha parcela de contribuição aqui para o município de Gandu. Eu agradeço pelas palavras direcionadas a mim. Isso me leva a me sentir mais responsável pelo trabalho e procurar cada dia mais ser tudo isso que foi expresso e fazer com que através da minha vida Deus ele continue sendo glorificado. Até porque se não é Ele, nada disso estaria acontecendo comigo. Então eu só posso dar a Deus a honra e a glória e o louvor por tudo quanto Ele tem feito, pelo privilégio que Ele tem me dado de pastorear Gandu, uma coisa que a gente nunca imaginou na vida. Eu sempre passei por aqui, na BR-101 aqui, morando em Canavieira, morando lá em Itabela. A gente sempre passava aqui, mas a gente nunca teve aquela visão de Gandu. Aí um dia eu vou ser pastor aqui, um dia eu vou morar aqui. Mas Deus prepara a nossa história, Ele que escreveu, Ele que tem escrito a nossa história e nos deu o privilégio de estar pastoreando aqui essa cidade, já por 4 anos e meio. E eu me sinto feliz e honrado de poder cooperar. Então, deixo aqui a minha gratidão, meus agradecimentos pela oportunidade que foi me dada de poder estar aqui nesse podcast. Obrigado de coração e estamos aí à disposição. Aquilo que a gente puder cooperar cada dia mais, nós vamos estar aí cooperando com a cidade, com aqueles que
desejarem e precisarem da nossa cooperação. E aos nossos ouvintes que estão aí nos assistindo ou que porventura haverão de nos assistir, entenda e saiba que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus tem o melhor para a tua vida, Jesus tem uma história linda para a tua vida, Jesus ele tem um plano de salvação para você, um plano de bênção, de vitórias e de milagres. Jesus é o único que pode preencher a necessidade e o vazio que há na sua alma, no seu coração. Só Ele pode trazer a paz, a alegria e a salvação que a tua alma precisa. Venha para Ele, confesse-o como Senhor e Salvador da tua vida e você viverá o melhor de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. O meu abraço também para o meu xará Israel Andrade. Isso aí. Amo de coração. Gente boa. O pastor Helenísio também, pessoa maravilhosa, que Deus continue abençoando. São obreiros, você tem obreiros bons. Gente boa. Você tem obreiros bons. A igreja de Gandu, Israel, é uma igreja completa. Verdade. Ela tem todos os instrumentos humanos que uma igreja precisa, Gandu tem. Nós temos em Gandu. Fica aqui também o meu registro a todos os nossos irmãos, nosso abraço. E Deus abençoe a todos os irmãos da nossa igreja Assembleia de Deus, tanto aqui na zona urbana quanto na nossa zona rural também. Forte abraço a todos. Gente, olha só. Valdeirão, já falei aqui. Falei aqui dele. Olha, temos aqui Doce Paula. Os doces aqui que feito pela minha esposa. Certo? São chocolates gourmet, né? E aqui eu vou deixar aqui para o senhor para entregar dona Carla Não, o nome da minha esposa é Magdalene. Magdalene. E da minha filha Carla Sofia. Pronto, Magdalene. Né? Pronto. Está aí. Obrigadão. Viu? Obrigadão. É uma grande alegria que nós recebemos aqui conosco o pastor Carlos Lucas. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Muito obrigado por todos que estão online aí presentes, vocês que vão assistir logo após. Que Deus continue te abençoando. Tenha um ótimo feriado amanhã, um restante de semana na presença de Deus. E olha, domingo tem culto lá, tem, pastor? Domingo temos culto. Na verdade, nós temos então sábado agora e domingo uma festividade dos senhores. Sábado e domingo a festividade dos senhores do grupo Heróis da Fé. Todos vocês estão convidados para participar conosco. Pronto, grande abraço e até mais.